Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje, a gente vai usar um pouco do contexto de Samuel de novo, mas para refletir algo um pouquinho diferente. O contexto é quando ele já era idoso dessa vez. Normalmente é mais comum refletir sobre quando ele é criança, né? Mas hoje a gente vai refletir sobre esse contexto, que quando Samuel já estava idoso, ele já não estava exercendo efetivamente é, os ofícios, né, digamos assim, de juiz, sacerdote, profeta. Não porque ele não queria, mas porque ele já estava bem idoso, né? Já já aproximaria mais a morte dele depois de um tempo, mas o que chama a atenção nesse contexto da reflexão de hoje, pelo menos, é que o texto diz assim que, porém, os filhos de Samuel não andaram no mesmo caminho dele, né? Não seguiram os caminhos de Samuel. Pelo contrário, eles fizeram coisas ruins, eles aceitavam subornos, eles perverteram a justiça. E aqui começam algumas perguntas, né? Quando a gente sempre vê o contexto como um todo, Samuel já tinha crescido lá sendo instruído por Eli e tudo mais, e a gente sabe que os filhos de Eli já desde de criança já fazia tudo errado. E eu fico pensando como Samuel, né, que a Bíblia relata a integridade dele diante do Senhor e tudo mais, não que isso revele uma perfeição, mas eu fico pensando, visto que a Bíblia, né, já que a Bíblia relata isso, essa integridade de Samuel, eu fico pensando como que ele se sentiu vendo os próprios filhos reproduzirem os comportamentos dos filhos de Eli, né? Porque era assim que os filhos de Eli agiam. Eu fico pensando como que Samuel se sentiu diante disso. Será que eu fico me perguntando, né? Será que ele se culpou? Será que ele entrou em profunda tristeza? Será que ele no que ele considerou que ele estava errando com os filhos, ele procurou no que ele considerou que estava errando, ele tentou ajustar, tentou corrigir, mas mesmo assim deu tudo errado, porque o próprio povo fala para Samuel: olha, os seus filhos não são igual a você, não. Então a gente quer ter um rei porque a gente quer ser igual aos outros povos. Sabe, eu fico pensando como que Samuel se sentiu, sabe? Ele deve ter ficado coçando a cabeça e, nossa, e se perguntando, se questionando muita coisa. E se a gente transporta isso, né, começa a transportar isso para os nossos dias, a gente começa a se questionar que tipo de filhos têm sido formados por diversos tipos de pai e mãe ao longo dos anos, sabe? É muito nítido que quando a gente compara as muitas gerações que estão vivendo, porque nem todas conseguem conviver, é muito nítido que a transferência de valores, de caráter vem diminuindo, sabe? As pessoas têm feito realmente o que os filhos de Eli e de Samuel fizeram, muitas vezes, porque minha criação foi muito rígida, e aí solta um pouco a rédea para a próxima geração, e a próxima geração sempre vai ter alguma coisa para reclamar, e as rédeas sempre vão sendo
soltas, e quando a gente vê, tem muitos conflitos de gerações, valores que se perderam, e a quarta ou a quinta geração começa a entrar em conflito com a primeira ou a segunda por causa dessa questão de que os valores de uma já não são os valores de outra, e a forma que uma encara as coisas, a outra já começa a achar aquela visão ultrapassada, careta. E eu fico pensando assim, né? Quando eu olho para a infância do próprio Jesus, né, a Bíblia relata que ele ia crescendo em sabedoria e ia agradando cada vez mais a Deus e as pessoas. Sabe, isso faz eu pensar o seguinte, que mesmo sendo Deus escolhendo encarnar a nossa roupa, né, humana, miserável, ele foi instruído pelos próprios pais no caminho que ele devia andar. Sabe, mesmo os pais, sabendo do que se tratava ali, poxa, eles não perverteram, eles não negligenciaram o papel de pais de Jesus, entendeu? E instruíram Jesus na lei de Deus, no caminho que ele devia andar. Sabe, mesmo sendo Deus, ele foi ensinado isso. Eu fico me perguntando, por que será, né, que... será que a revelação de Deus sobre o reino dele se limita só à questão da cruz? Isso é o centro do evangelho, né? Se a gente nega isso, a gente vai negar todas as outras coisas que estão no evangelho. Mas se a gente não compreende a cruz também, a gente não vai compreender a importância de ter gerações e gerações aos pés de Deus, aos pés do Senhor. Porque, olha só, quando a gente pega uma outra figura bem popular como Paulo, ele foi instruído na lei, nos costumes farisaicos e tudo mais. Então, desde criança ele já foi habituado a esse tipo de coisa. Mas olha o que esse homem lá na frente escreve. Ele fala assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, ele não deixou de reconhecer a imperfeição dele, não deixou de reconhecer a natureza pecaminosa dele, mas apesar das referências de ser instruído na lei, assim como os filhos de Eli, os filhos de Samuel, ele também foi instruído. Não tem muitos dados, né, sobre a infância de Paulo e tudo mais, mas dá para perceber que ele foi instruído na lei de Deus. E ele chega a escrever isso, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha, apesar de eu ser pecador, apesar de tudo, de eu ser falho, de eu errar, do bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer eu estou fazendo sem força. Olha, eu estou dedicando toda a minha vida ao Senhor e toda a minha vida a imitar o que Cristo fez por mim, que foi abrir os meus olhos para o quão distante dele, por causa dos meus pecados eu estava, por causa desses pecados eu estava distante dele. E ele abriu meus olhos por meio do sacrifício dele na cruz. Mas olha só, a partir do momento que todo dia eu estou reconhecendo isso, é como se Paulo estivesse falando isso. Olha, a partir do momento que todo dia eu estou reconhecendo isso, é Cristo que está habitando em mim, é Cristo que está vivendo em mim. Não sou mais eu, não a minha natureza pecaminosa que manda em mim. E isso tem muito a ver com a questão da relação de pais e filhos, principalmente. Porque Paulo tinha muitos, como Timóteo, Tito, como filhos na fé, como filhos, embora não eram filhos biológicos, eram filhos que ele considerou, porque ele instruiu, porque ele direcionou, porque ele aconselhava. E aqui ficam algumas aplicações finais. Será que
as quebras entre pais e filhos têm acontecido ao longo das gerações, porque tem realmente faltado essa questão do aconselhamento, do direcionamento, das correções. Os pais não são responsáveis se o filho decide virar as costas para a integridade com que ele foi criado. Mas a responsabilidade do pai e de uma mãe é de instruir, é de mostrar o caminho certo. As escolhas, os pais não têm controle, mas a obrigação de direcionar, a obrigação de instruir, de corrigir, vai formar um ser humano íntegro, vai formar um ser humano verdadeiro. Mas aí você pode se perguntar assim, eu fiz tudo isso, mas o meu filho se afastou. Olha só, no exemplo de hoje, os filhos de Eli, os filhos de Samuel. Mas isso aí é porque talvez no meio do processo de educação tenha sido confundido um direcionamento com castigos demais. Isso é uma reflexão que pertence a cada um fazer do próprio processo. E para deixar algumas aplicações sobre esse assunto, tem uma frase que eu li que diz assim, que a comunhão dos filhos com Deus vai depender da comunhão que os pais têm com Deus. Na grande maioria das vezes, uma coisa está realmente intimamente ligada com a outra. E aqui ficam algumas perguntas finais. O que será que tem feito as gerações se afastarem de Deus? Sabe, precisamos ter esse autoconhecimento, esse autorreconhecimento de perceber. Será que temos dependido sempre das circunstâncias mais adequadas para ter uma comunhão com Deus? Será que condicionamos o nosso relacionamento com Deus a estar bem com Deus só quando algo que a gente quer acontece em nossas vidas? Ou, independentemente, no dia bom e no dia mau, a gente tem cuidado dessa comunhão, desse relacionamento com Deus, de procurar saber o que a palavra de Deus diz? Sabe, eu não estou limitando as coisas aqui a simplesmente religiões ou placas de igreja, porque muitas vezes as pessoas estão tão condicionadas a isso também, que não compreende a importância real de estar em comunhão com Deus, de realmente estar na casa de Deus, na casa do Senhor. Tem virado disputa de ego e religião, e a salvação fica em jogo cada vez mais, e nós não estamos nos dando conta disso.